2701. O Pepa reclamou da falta de 2 jogadores e ele falou sobre isso. Veja aí. Eu queria falar aqui de uma coisa que é factual. Vou ter que falar isto, não é estar aqui a desculpar nada. Mas o Richard e o Ramiro davam-nos muito nesse tipo de perda de bola. Mas o Richard e o Ramiro já não estão connosco há muito tempo. Daí eu dizer, sentimos muito a falta desses 2 jogadores, é verdade, mas não pode servir de desculpa para nós resolvermos esses problemas que começaram a aparecer a partir daí. Portanto, somos nós internamente que temos que resolver esses problemas. Gente, o que acontece é o seguinte, ele precisa, enquanto o Pepa falava, a gente falava aqui sobre a necessidade de se reinventar. Ô Caio, necessidade de se reinventar. Aí o Pepa olha para o elenco dele e ele vê que tem limitações. A projeção de brigar por vaga Libertadores não foi minha, mas é de muita gente. A projeção nossa era brigar contra o rebaixamento. Eu fui na onda da diretoria. Né? Me surpreendeu quando o Cruzeiro começou a ganhar e subir demais na tabela. Agora, como é que ele vai se reinventar com essas limitações e os problemas que ele teve? Caio, boa tarde. Boa tarde Everton, boa tarde a todos que estão aqui, pessoal de casa. Primeiramente agradecer o convite, a primeira vez que eu participo em nome da Central em algum local que tem alcance nacional. Sobre o Pepa, eu acredito que, tirando totalmente o lado falando de limitações técnicas, de jogadores e tal, eu acredito que mesmo sendo um elenco curto, ele precisa se reinventar, ele precisa mostrar outra forma de jogo, porque ele está vendo que com o desmanche que está tendo no meio campo devido a lesões, suspensões, etc, afins, ele precisa se reinventar, entendeu? Ele precisa mostrar outra forma de jogo que possa voltar a trazer resultados que trouxe no começo da temporada. Um Cruzeiro que surpreendeu, acredito que todos vocês aqui, todos os torcedores mais... Não, a mim não. Não? Não. Eu falava o que aqui? Sim, falava, mas falava que ele ficaria em 8º, eu lembro. Eu acompanhei. Tá vendo? Tá vendo? Então, mas eu acho que tanto que virou muito pauta isso, o povo ficou meio, 8º e tal, mas eu acho que nem o torcedor tão fanático cruzeirense acreditou que o Cruzeiro ia começar tão bem assim. Não existe. E aconteceu com a queda que sai dos jogadores e tal, o time ele tem que se reinventar mesmo com o elenco curto, com as limitações financeiras e outros problemas afins. O grande problema também é que é o seguinte, você perdeu um jogador que, eu não gosto de usar esse termo, mas eu vou usar o esteio desse meio campo, que era o Richard. Eu não estou dizendo que o Richard é craque, não tem ninguém dizendo isso, mas encaixou. Gente, ele era suporte. Encaixe. Botafogo encaixou. Não sei se vai ser campeão, não sei onde vai chegar, mas encaixou. Então, acontece. 2021 o Atlético encaixou. 2022 não encaixou. Então o Cruzeiro estava encaixadinho lá com o Richard, com o Ramiro e com o Vital. Daqui a pouco ele perdeu esses jogadores. Qual jogador fora de série que o Cruzeiro tem hoje? Bruno Rodrigues. Pelo menos 3, 4 jogos jogando com infiltração. Mas vocês estão buscando desculpa? Não, gente, isso é fato. Isso não é fato, ô Valu? É fato. Então não dá para dizer que a queda do Cruzeiro pode ter relação com isso. Agora, o setor de criação do time foi desmontado. Pode levar tempo, eu estou com o Thiago. Pode levar tempo para ele conseguir buscar alternativas e encaixar esse meio tempo campo de hoje. tá O problema é que passando, o tempo... É isso aí. Não tem o jeito. problema é que o Cruzeiro, a margem de erro do Cruzeiro é O pequena. campeonato não vai parar e é um mês de junho tranquilo pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro fez só 4 jogos. Agora, outra coisa que me preocupa, aspecto físico do Cruzeiro. O Cruzeiro ontem o time tá mal fisicamente? Muito mal fisicamente. O Pepa falou, não com essas palavras na coletiva, mas quando ele fala que o time dele está tendo dificuldade nas transições do adversário e sofrendo muito sempre para tentar retomada de bola, significa que o time não está conseguindo mais. Mas aí... Fisicamente, o Cruzeiro não consegue. Ontem parece que o Cruzeiro estava jogando numa sequência de 4 jogos e o Fortaleza ficou 15 dias absolutamente só se recuperando fisicamente. Pode ser uma resposta à intensidade absurda de outros jogos anteriores? É difícil falar, porque o Cruzeiro tem poucos jogos na temporada, né, Everton? Não, poucos jogos na temporada, mas o que esse time estava correndo era um absurdo. Sim, ontem foi o jogo de número 25 do Cruzeiro na temporada. 25 então, jogos. assim, tem mais 27 jogos até o final do campeonato. Dando o quê? 12 a mais Cruzeiro do que os outros? O Fortaleza, por exemplo. Desculpa, 12 a menos. O Fortaleza, por exemplo, tem 40 e poucos que o Fortaleza jogou. O Cudê tinha mais de 30 jogos. Então, assim, a situação que eu vejo hoje do Cruzeiro,
E só pra fazer justiça também, tá? A gente já falou a respeito do meio, só que o meio-campo tá perdido, gente. Isso aí não tem recuperação. O Pepa até, quando ele cita isso, ele não usa de desculpa, ele fala, mas para mim também ele manda um recado muito claro para a direção de futebol a respeito disso. Uma vez, por exemplo, o Ian Lucas, que poderia ser opção neste meio-campo. Poderia, pessoal, porque está lá no banco de reservas. Mas o Ian Lucas, para mim, não vai jogar com o Pepa. Isso está muito claro. Ele foi utilizado no dia 29 de março. Naquele amistoso contra o Red Bull Bragantino e não entrou mais. Ele não entrou nem um minuto, não tem minutos com o Pepa em jogos oficiais. Então o Pepa, que foi um técnico, até em uma entrevista que ele já deu para o canal Future, ele falou que prefere sobreviver do que morrer com ideias. Eu acho que é momento de você sobreviver, Pepa. Eu não penso que o Cruzeiro tem que mudar o esquema tático. Mas se o Cruzeiro não está aguentando sufocar os seus adversários lá em cima, talvez baixar mais um pouco as linhas e ser um time, quem sabe, mais reativo, porque fisicamente o time não está aguentando. E outra coisa, 16 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro já começou a cruzar a bola na área do Fortaleza e o Pepa usou esse termo também. O time descambou completamente no segundo tempo. Eu entendo a questão das bolas levantadas, mas aqui neste programa nós falamos ontem, antes do jogo. Se o Cruzeiro começar a levantar muita bola para a área, é importante não apontar o dedo para o Pepa e para o jogador e dizer assim, ah não, esses caras aí, o time é mal treinado, o time é... Vamos analisar a questão do tapete, o gramado está péssimo. Ah, mas o Fortaleza jogou, principalmente no contra-ataque no segundo tempo. Aliás, o Fortaleza no segundo tempo muito bem. Agora, eu continuo não culpando, dizendo, ah não, o Cruzeiro levantou muita bola porque o time é mal treinado. Não, é um recurso usado num gramado que é um pasto. E, aliás, falando em pasto, hoje a matéria do colega Martélio Couto lá na Itatiaia, né, dizendo que vários eventos futuros serão retirados do gramado, serão repassados a outras, enfim, a outros locais, esplanada ou a outros ambientes para que as festas pode ser aconteçam. Expominas, hoje tem Expominas e a Mag Space lá em Mag Space e tal. Então, exatamente porque o governo do estado entrou no processo e falou, bom, do jeito que está, não tem jeito de continuar. Vamos tirar e dá um jeito de aliviar um pouco esse uso para melhorar o gramado. Eu não estou dizendo que o Cruzeiro perdeu ontem por causa do gramado, porque está difícil. Você diz uma coisa, as pessoas entendem outra. Eu não estou dizendo que foi por isso. Agora, dizer que isso não atrapalha quem quer jogar. O Fortaleza ontem fez um grande jogo, fez um segundo tempo bom, jogando no contra-ataque. Achou o gol explorando o erro do Cruzeiro. Agora, que o gramado realmente contribui para a péssima prática do futebol, sinceramente. Eu vou ter que discordar do senhor, e é muito difícil eu discordar do senhor. Fica à vontade, você vive num país democrático, o nosso programa é democrático. A partida ontem que o Fortaleza fez, se ele tivesse ganhado demais do Cruzeiro, seria natural. Não, mas eu não ao final do primeiro tempo, o Fortaleza teve a chance de abrir o placar, uma chance com o Guilherme, que foi bizonha a forma que ele perdeu o lance na frente do Rafael Cabral. O Fortaleza não consigo ver essa superioridade. Enfim, eu vejo a partida que o Fortaleza poderia ter feito mais gols da equipe do Cruzeiro. No segundo aproveitando os contra-ataques que eles tiveram. Mas o Cruzeiro perdeu alguns gols também importantes. Bruno Rodrigues de cabeça. Eu acho que o gol de cabeça que o Bruno Rodrigues perde. Aquele do Henrique Dourado, que ele finaliza numa situação que eu acredito que ele tinha condições de fazer o gol. Então, pra mim, foi um jogo até mais igual. O Cruzeiro não jogou tão mal. Eu acho que o Cruzeiro encontra alguns problemas, especialmente na fase defensiva. Na transição defensiva. Eu vi uma partida tão ruim quanto a partida contra o Cuiabá. De verdade, eu fiquei bem chateado com a posição do Cruzeiro em campo ontem. São visões. Eu discordo de você, porque eu acho que criou mais. Eu acho que o Cruzeiro tem alguns problemas de transição defensiva. E aí, cara, quando o time precisa voltar para marcar, tem muita coisa errada. Mas muita coisa errada. É porque aí, diminuiu a intensidade, Thiago. Concordo com você. O que acontecia com os defensores do Cruzeiro? Eles estavam de frente, porque o restante da equipe conseguia, de uma forma coesa, apertar o adversário. Essa bola geralmente você vai me corrigir se eu estiver enganado. O Oliveira e o Castan estão a maior parte do segundo tempo correndo de costas tem um lance, inclusive. Que todo mundo tem que marcar. Todo mundo. Aí quando isso não acontece com os homens de frente, seu meio campo está desmanchado, você vai ter dificuldade. Tem um lance, inclusive, que os dois zagueiros estão correndo para trás, um ponta direita do Fortaleza pega, ele entra na área com facilidade, o cara escorrega e o cara passa com facilidade. E o Fortaleza perde o gol. Então, assim, no jogo de ontem, honestamente, eu acho que existem alguns problemas, especialmente na hora de voltar para marcar do Cruzeiro.
Eu acho que ofensivamente os problemas são de pontaria. E aí, em alguns momentos. Mas se você for contra-ataque do Fortaleza. Eu aponto no os final caras do primeiro tempo. Não é esse lance, não. É no outro lance. É no outro gol. É uma outra jogada. E o cara passa com tranquilidade. Aí ele rola no meio, o camisa 7 do Fortaleza finaliza de primeiro e vai pra fora. Mas assim, esse tipo de lance não pode acontecer, cara. Ah, foi um lance com o O Galhardo, tempo inteiro, bateu pra fora. o tempo inteiro os Não, caras não camisa 7 é o mandam. Ele Pochettino. tocou pro Pochettino. Ele tava meio caído, camisa 7 é o né? Pochettino. Tá, quem bateu foi o Pochettino? O tempo inteiro os caras correndo pra trás. O que o Valu falou aqui. Isso não pode existir com o zagueiro correndo pra trás durante o jogo. Ó, deixa